Bom dia, vamos dar continuidade à primeira aula teórica e agora referindo os sistemas de coordenadas. Na primeira parte mostramos a mais-valia de se conhecer a posição geográfica dos objetos descritos numa base de dados. Hoje vamos concentrar-nos apenas nos sistemas de coordenadas. Coordenadas geográficas, latitude, longitude, a partir do Equador e do meridiano de Greenwich, e coordenadas cartográficas, metros em X, metros em Y, a partir de um referencial de origem. Portanto, a representação gráfica da Terra é uma esfera, portanto um sólido 3D, que mostra a posição do Equador, a posição do Círculo Polar Ártico, do Círculo Polar Antártico e do meridiano de referência, ou seja, o meridiano de Greenwich. Em termos de coordenadas geográficas, temos a latitude, que se mede através do afastamento ao Equador para norte ou para sul, e temos a longitude, que representa o afastamento ao meridiano de Greenwich em todo o perímetro da Terra e que nos permitirá marcar posições. Por exemplo, Portugal está aproximadamente nesta região, ou seja, 40 graus de latitude norte e 7 graus de longitude oeste. Portanto, o domínio ou o intervalo de utilização da latitude será de 0 a 90 graus, com referência a norte ou ao sul, para sabermos se é neste sentido ou no sentido oposto, e a longitude poderá ser expressa de 0 a 360 graus, se considerarmos a circunnavegação do globo relativamente ao meridiano de Greenwich, ou poderá ser expressa em valores entre 0 e 180 graus, desde que se utilize a referência oeste ou este. Portanto, podemos dizer que Portugal está a 7 graus oeste e que, por exemplo, Madrid está a 7, 8 graus este. Dentro de uma representação gráfica 3D de uma esfera da Terra, o perímetro ao nível do Equador e o perímetro ao nível do Círculo Polar Ártico é de quantos graus? Portanto, sendo uma esfera, o perímetro em qualquer uma das posições sobre a Terra será sempre de 360 graus, quando expresso precisamente em graus. E se nós quisermos expressar esse mesmo perímetro, mas agora em metros? Se atendermos à posição da Terra e ao valor do raio do círculo do Equador ou ao raio do Círculo Polar Ártico, podemos ver que o perímetro máximo da Terra em quilómetros se situa ao nível do Equador e que é muito diferente ao nível do Círculo Polar Ártico. Portanto, estamos a ver que referir o perímetro da Terra em graus ou referir o perímetro da Terra em quilómetros conduz a situações muito diversas. Mas, se quisermos representar este globo 3D numa figura retangular 2D, podemos usar um cilindro de referência, uma vez que, ao inserirmos o globo dentro do cilindro, o círculo representante, ou que representa o meridiano de Greenwich, será, nesta posição, paralelo às margens desse cilindro. Portanto, inserimos o globo dentro de um cilindro, fazemos coincidir as margens do cilindro com o meridiano de Greenwich e, ao abrir, temos a representação do meridiano e temos a representação do Equador e dos círculos polares. Conseguimos obter uma representação plana da Terra, no entanto, nesta representação, tanto o Equador como o Círculo Polar Ártico apresentam o mesmo comprimento em quilómetros. Portanto, quer dizer que na zona do Equador não temos erros ou desvios de comprimento. Na zona do Círculo Polar nós temos desvios enormes relativamente ao comprimento real. Portanto, mas isto é inerente às projeções.
Para minimizar este tipo de erro, recorre-se à divisão do perímetro da Terra em 60 fusos de 6 graus. Portanto, em vez de termos 360 graus diretos, teremos 60 vezes 6 graus, portanto, todos estes fusos. E depois, cada um destes fusos vai ser projetado relativamente ao eixo vertical e à representação do Equador, de maneira a produzir uma cartografia plana 2D. Cada um destes fusos ficará centrado no país ou na porção do território que se pretende planificar. Ou seja, voltando ao cilindro, nesta forma fazemos coincidir o cilindro com o meridiano de Greenwich e à medida que vamos projetando o globo, vamos rodando o cilindro em cima do globo, de modo a que a parte tangencial se vá ajustando a cada um destes 60 fusos. Como é que se processa essa projeção de uma figura 3D numa figura 2D? Reparem que o fuso visto de frente tem este aspecto, mas se o rodarmos num plano vertical de 90 graus, ou seja, se rodarmos o fuso neste sentido, ele apresenta esta curvatura, e se rodarmos um plano horizontal de 90 graus, ou seja, na nossa direção, ele apresenta esta forma. Quer dizer que vamos ter que achatar o fuso neste sentido, portanto achatá-lo, e esticar as margens de maneira a que coincidam com a projeção retangular. Passando agora concretamente ao caso de Portugal continental. Portanto, esta seria a posição de Portugal dentro do fuso, ou seja, Portugal está aproximadamente nesta posição, e aquilo que se faz é fazer coincidir o meridiano, o eixo central do meridiano, com o centro de Portugal continental, de modo a que os desvios para a direita sejam iguais aos desvios para a esquerda, ou seja, os desvios para este sejam iguais aos desvios para oeste. Fazemos coincidir a origem das coordenadas retangulares com o centro de Portugal continental, e aquilo que vamos ter que fazer é afastar o meridiano de maneira a que coincida com a meridiana. Portanto, temos o meridiano de origem e a meridiana é a projeção desse meridiano, e vamos fazer coincidir a paralela de origem com a paralela da projeção. Portanto, meridiano coincidente com meridiana, paralelo projetado para cima da paralela. Observatório astronómico, origem das coordenadas, e Portugal ficaria projetado segundo este eixo de coordenadas. Temos o observatório astronómico onde se fazem as observações, temos a origem das coordenadas, ou seja, o ponto central, na Melrissa, perto de Abrantes, e este é o sistema designado por I4 de Gauss Lisboa ou I4 de Gauss antigo. Nesta projeção, esta porção do território apresenta coordenadas positivas e esta porção apresenta coordenadas negativas. Ou seja, xy positivo, x positivo, x negativo, y positivo, xy negativo, x positivo, y negativo. Portanto, mais, menos, 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 mais, menos. Para obviar a esta situação, o exército português procedeu à translação da origem das coordenadas do ponto central para uma posição no Atlântico e deu origem ao I4 de Gauss Lisboa ou I4 de Gauss antigo com falsa origem, o que nós designamos de I4 de Gauss militar, e que é a base da carta topográfica com que trabalhámos nas aulas anteriores.
Portanto, este sistema está sobreposto a todas as folhas da Carta Militar e foi precisamente esta relação que trabalhamos nas aulas anteriores. Nas próximas aulas iremos desenvolver este tema dos sistemas de coordenadas e analisar os vários sistemas que temos em uso em Portugal continental. Obrigado.